Bom dia pessoal, vamos resolver um exercício aqui do Enem para ajudar vocês. Aqui é trabalhado grandezas proporcionais, tá? É bem fácil, o cálculo é fácil, o difícil é só entender. Ó, o Enem de 2017, tá? Às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva, que cai com intensidade constante. Uma piscina em formato de paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular a água da chuva. E às 18 horas, o nível de água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18h40, a chuva cessa, e nesse exato instante, o nível de água da piscina baixou para 15 centímetros. Então o que ele quer saber aqui? Ele quer saber o instante em que a água dessa piscina termina de escoar completamente. E aí nós temos as alternativas, tá? Que estão aí, ó. Então vamos tentar ilustrar isso aqui. Temos a piscina, certo? Lá em forma de um paralelepípedo retângulo, tá aí. E aí ele fala assim que às 17h15 começa uma forte chuva, que cai com intensidade constante, tá lá, a chuva caindo e vai enchendo a piscina. Aí o que acontece? Às 18 horas, esse é um dado que o exercício nos traz também. Às 18 horas, o nível de água em seu interior alcança 20 centímetros de altura, tá? Olha lá, a chuva encheu e ficou 20 centímetros. E às 18 horas também acontece o outro dado que o exercício nos dá. Acontece a abertura do registro, ou seja, a água vai começar a esvaziar a piscina numa vazão constante. Então o escoamento começou às 18 horas. Então, nesse período das 18 em diante, nós temos a chuva e o escoamento juntos, ao mesmo tempo. E aqui o outro dado é assim, que às 18h40 a chuva cessa. E nesse instante o nível de água baixou para 15 centímetros. Ou seja, enquanto estava chovendo, a água tinha uma certa altura. E quando parou a chuva, a água estava exatamente a 15 centímetros. E aí que vem a nossa interpretação. O que é que nós vamos utilizar para resolver? Grandezas proporcionais, tá? Que engloba os conteúdos de razão e proporção, regra de 3, porcentagem, escala e o que aparece nas questões de matemática do Enem. E no nosso caso nós vamos usar a regra de 3 para fazer as contas, tá bom? Em cima da razão e proporção. Então vai ficar umas continhas com regra de 3. O fato deste conteúdo ser aplicado nas mais variadas situações do cotidiano faz com que seja muito explorado no Enem. Porque você tem várias situações, né? Você tem pessoas trabalhando numa obra. Se você tiver mais pessoas, a obra vai ser construída em menos tempo. Então é inversamente proporcional. Mais pessoas, menos tempo. Se você tem vai cozinhar um arroz, então você colocar uma certa quantidade de água, vai ficar cozido, mas se você colocar mais água, ele vai ficar empapado. Ou seja, você precisa saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Como por exemplo, se eu acertar mais questões de uma prova, eu vou ficar com a nota maior ou melhor. Quanto mais questões eu acertar, maior será a minha nota. Nesse caso é diretamente proporcional. Então tem vários exemplos. Para resolver, vamos pensar. Ó, 17 horas e 15 minutos começou a chuva. E às 18 horas, que é um dado que eles nos dão. Então, o que aconteceu às 18 horas? Teve um intervalo de 45 minutos e a altura da água na piscina era 20 centímetros. E aí ele falou assim, ó, que às 18 horas até às 18h40, que é um outro dado que o exercício nos dá, o intervalo de 40 minutos e a altura passou a ser 15 centímetros. Desconsiderando tudo, vamos ver qual que o período total da chuva. Então o período total da chuva começou às 17h15, acabou às 18h40, que foi 85 minutos de intervalo.
Ou seja, entre 17h15 às 18h40 deu 85 minutos. E aí a altura da água, se nós desconsiderarmos a vazão, será dessa regrinha de 3 que está ali, ó. 45 minutos, elas 20 centímetros, certo? De altura. E 85 minutos, x altura. Desconsiderando a vazão, se não houvesse a vazão, é as contas que nós temos que fazer aqui, ó, 85 vezes 20, que dá 1.700, 45 vezes x. E aí o x é que está 45, aí então 1.700 ficou dividido por 45. E o nosso resultado nesse caso aqui vai ser aproximadamente 38 centímetros. Quando vocês fizerem o cálculo, vocês não vão achar exatamente 38. Vocês vão achar 37,77777, então vocês arredondam, né? Eu deixei sem vírgula para facilitar o cálculo. E aqui, ó, vamos pensar na vazão. Então, começou a chuva, que das 17h15 às 18h40, se não tivesse a vazão, estaria aberto, estaria cheio 38 centímetros a piscina de água, certo? A altura. Só que teve a vazão. Então das 18 até as 18h40, a altura da piscina baixou para 15 centímetros. Qual que é essa diferença? Sabendo a diferença, a gente sabe a vazão da água. Tá? O tempo e a vazão, que são as duas grandezas que nós precisamos. A diferença deu 23 centímetros. Então o que, é que nós vamos fazer agora? Outra regra de 3. Tá? Então continuando aqui, vamos determinar a nossa resposta. 40 minutos, a piscina esvaziou 23 centímetros. E aí sobrou 15 centímetros de água na piscina. Então eu preciso saber o tempo que vai ser gasto para escoar esses 15 centímetros. Então eu faço essa regrinha de 3. Vai ficar x vezes 23 e 40 vezes 15. Então o 23 vai dividir os dois lados da igualdade, né, como é uma equação. E aí vai eliminar o 23, do outro lado vai ficar 600 dividido por 23. Nós vamos achar uma resposta aproximada de 26 minutos. Então, 26 minutos para escoar 15 centímetros de água. Agora nós temos que terminar a nossa resposta e achar uma das alternativas corretas. Porque tudo isso nós ainda não achamos a alternativa correta, nós só achamos que é 26 minutos. Então vamos pensar mais um pouco aqui, ó. Então a chuva cessou às 18h40, só que às 18h40 ainda tinha 15 centímetros de água. E esses 15 centímetros de água demorou 26 minutos para ser escoado. Então das 18h40 mais 26 minutos, nós vamos encontrar 19 horas e 6 minutos. Aí nós conseguimos determinar qual que é a resposta correta, que no nosso caso é a resposta D, 19 horas e 19 horas e 10 minutos. Eu fiz essa resolução para vocês com o PowerPoint. Agradeço ao André, PCNP da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, me ajudou bastante com a videoaula que ele disponibilizou, ensinando a usar as funções do PowerPoint. Valeu, André, muito obrigado. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Eu vou tentar trazer mais exercícios do Enem resolvido, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças, só que tem que pensar um pouquinho. Vão ter de nível fácil, médio e difícil, tá? E aí os fáceis, vocês vão perceber que às vezes não precisa nem de conta, você consegue interpretar, principalmente os gráficos. E eu vou tentar trazer vários para vocês, tá bom? Valeu!